Desde 2009 nós implementamos lá, passamos por uma revisão, mas alguma coisa, algum problema aconteceu no meio do caminho. Que é exatamente assim, como as pessoas conseguem chegar ao planejamento estratégico e que isso faça sentido na vida dessas pessoas. A gente conseguiu aí estabelecer muito bem planos, elaboramos vários objetivos estratégicos, mas também nós temos aquela questão dos indicadores, os indicadores de longo prazo, planejamento de longo prazo. Isso faz com que a gente tenha uma percepção mais demorada de como a coisa evolui. A gente consegue enxergar o mapa estratégico na parede, mas como a gente vai conseguir fazer com que o plano estratégico faça realmente parte da vida das pessoas que estão no dia a dia do Ministério Público? Eu tenho uma ideia, doutor. Eu estava estudando no Google e vi um livro, chama Avalie o que Importa. Ele é do John Doerr, é sobre OKR, sabe? OKRs. É um método que foi criado na década de 80, na Intel, e o John Doerr levou isso para o Google em 1999. E o Google saiu de 40 colaboradores para mais de 60 mil colaboradores. Quem sabe o OKR pode ser uma possibilidade para o nosso problema, né? Uma solução para o nosso problema. OKR? OKR. Inclusive, doutor Paulo, eu fiz uma aula com um professor, né, na TI Exames, e aí eu perguntei para ele no final, professor Marcos Barros, a gente poderia implementar o OKR no serviço público? Sabe o que ele respondeu? Ele falou que, em princípio, não, só se houvesse um bando de loucos. O que você falou para ele, Sabrina? Então, daí eu adicionei ele no Instagram, mandei um direct para ele e falei para ele, professor Marcos, lá no Mato Grosso do Sul, no Ministério Público do Mato Grosso do Sul, tem um bando de loucos. E aí ele ficou bem sem graça, tal, a gente marcou uma reunião e sabe o que eu descobri? Que ele é de Campo Grande, conterrâneo nosso, e que a mãe dele é da minha cidade, lá de Aquidauana, perto do Pantanal, sabe? E aí foi isso. E aí eu fiquei pensando, doutor Paulo, mas o OKR ele serve para grandes empresas, empresas tecnológicas, né? E o MP, será que caberia? Mas aí eu fiz uma análise do seguinte, uma empresa ser exponencial não tem a ver com a tecnologia dela, tem a ver com o impacto de gente. E o quanto que o Ministério Público impacta na vida da sociedade, na vida das pessoas. Então nós somos sim exponenciais. E aí o senhor que sabe, se o senhor quiser a gente pode testar o OKR. Vamos pensar nisso aí, vamos pensar. Doutor Paulo, você viu que deu tudo certo na contratação da mentoria do OKRs? Verdade, Sabrina, a certificação deu tudo certo, o pessoal se reuniu. Na verdade, a gente imaginou que a gente iniciaríamos com 4 equipes, 4 times, de repente várias equipes quiseram participar, até mesmo a escola, a corregedoria. Como esse projeto envolveu as pessoas desde o início, né? Não, foi muito incrível assim. A gente começou achando que ia ser pequeno, e muitas pessoas aderiram. Lembra da primeira sensibilização que a gente fez com os líderes? O professor Marcos explicou o que era OKR na vida das pessoas, como que as pessoas podiam usar no seu dia a dia. Você pegou o violão, lembra que você tocou no final? Foi muito legal aquele dia, né? Foi muito legal mesmo. Quanto às certificações, tivemos certificações de OKR Master pela Oxford Master Services, né, Sabrina? O pessoal ficou muito empolgado com isso também. A gente teve quase 200 pessoas certificadas internacionalmente. Acho que isso foi muito interessante para o sucesso do projeto, né? Verdade, Sabrina. Ô, Sabrina, mas a certificação foi bem interessante, foi teórica, mas bem envolvente. Mas em relação ao método OKR, que conclusão você chegou para a gente implementar aqui no Mato Grosso do Sul? Então, doutor Paulo, o método ele é muito simples, né? O OKR ele é muito simples. E em vista dos desdobramentos que a gente tem no BSC, o OKR trouxe uma simplicidade para todo o processo, né? Inclusive, você sabe o que é a sigla? O que o OKR faz, doutor Paulo? É o seguinte, ó. Ele facilita na comunicação, né? Ele traz a transparência do que as pessoas têm feito, do que os times têm feito. Ele é um método ágil, né? Eu posso mudar a direção ali no decorrer do planejamento. Ele trabalha um senso de propósito, onde as pessoas entendem melhor o seu papel naquele processo. E outra coisa, eu acho que muitas pessoas têm o sentimento que enxugam gelo, né? Fazem muita coisa ao mesmo tempo. E o OKR traz esse foco, doutor Paulo, no processo todo. E aí, deixa eu te contar, sabe o que é o OKR? O O significa objetivo e o KR, resultado-chave.
O O é o que a gente tem que fazer. E o KR é o como a gente vai fazer. Entendeu? Entendi, Sabrina. E pelo que a gente viu no método, o KR, ele praticamente substitui aqueles indicadores que o BSC traz, não é? Mas são indicadores que são elaborados pela própria equipe dentro do método OKR. Então você tem um objetivo e tem o Key Results, que é os resultados chaves, que nos mostra de forma quantitativa aí onde a gente quer chegar. É isso mesmo, Dr. Paulo. E aí uma dica assim, né, como que o OKR funciona, o que são esses OKRs? O O, né, do método, ele trabalha com o lado emocional do cérebro, com o lado direito, com o lado mais emotivo, né? O KR, ele já trabalha com o nosso lado esquerdo, nosso lado racional, é onde a gente vai conseguir monitorar se a gente está chegando lá ou não. E só umas dicas para o senhor entender melhor. O O, ele não tem número, quando a gente vai criar um novo OKR, o O não tem número, né? Ele não pode ter nomes técnicos, jargões técnicos de TI, né, e etc. Ele tem que trazer o que a gente vai fazer e o porquê a gente vai fazer, né? E principalmente, Dr. Paulo, ele tem que falar no nosso coração. Quando eu levantar da minha cama de manhã, eu tenho que ter na minha consciência qual é o meu objetivo naquele trimestre. O que eu tenho para fazer essa semana, o que eu tenho para fazer amanhã. Então, isso é o O do OKR. O KR é o seguinte, ele já tem que ter número. Ele já tem que aumentar ou diminuir alguma coisa, aumentar de X para Y, alguma informação, né? Mas cuidado, tá? Eles não são tarefas. Na verdade, ele tem que trazer algo que vai concluir o meu O, não são tarefas. E geralmente a gente trabalha com números. Mais ou menos essa é a regra do OKR. Entendi, Sabrina. Então, doutor, agora eu fiquei com uma dúvida aqui. O senhor acha que esse OKR, né, ele pode impactar o nosso atual método de planejamento estratégico, BSC? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Sabrina, desde que nós iniciamos esse trabalho, eu fiquei muito preocupado com isso. Porque nós estávamos trabalhando com o BSC já há alguns anos. E, de repente, nós tínhamos já uma estrutura pronta de planejamento, com o nosso plano geral de atuação, os indicadores de longo prazo. E aí, nesse momento, veio o OKR. Se a gente observar o BSC, ali define missão, visão, valores, os objetivos estratégicos e esses indicadores e metas a longo prazo, certo? Por exemplo, no nosso caso lá, a gente elaborou para 6 anos, que vai, inclusive, encerrar agora em 2025. Quando a gente observa nesses pontos, o que nós temos? Uma direção. O BSC, por meio do mapa estratégico, nos mostra a direção que a gente precisa seguir, aonde a gente vai, certo? E a dificuldade que nós tínhamos aí no BSC é exatamente nos indicadores e metas a longo prazo. Quando a gente fala em OKR, nós estamos falando o quê? Em planejamento a curto prazo. Planejamento trimestral, a cada 3 meses. Certo? E o interessante, como você mesmo diz, quando a gente elabora o OKR, o O de objetivo e o KR de resultado-chave, nós estamos trabalhando com os indicadores. Com os indicadores. É um indicador que a gente precisa ter para quê? Para medir o nosso dia a dia. E qual que é a vantagem disso? Que a gente consegue ter um planejamento estratégico muito mais leve, muito mais fácil de organizar, de se monitorar. Por quê? Porque se nós percebermos que no trimestre houve alguma coisa de errado, houve alguma coisa que não deu tão bem, ou precisa mudar o rumo, é simples, basta mudar. Ao contrário do BSC, que ele tem uma estrutura muito mais burocrática. Lá no Ministério Público nós temos os comitês estratégicos, o próprio planejamento tem que passar pelo colégio de procuradores. O que nós precisamos é o quê? É apenas uma direção e fazer com que a equipe, no dia a dia, possa ela mesmo estabelecer os próprios objetivos, os próprios indicadores, com base no quê? Na direção que o BSC nos coloca. Isso é interessante porque cada um sabe o que faz. Cada um está no dia a dia, cada um sabe como medir, cada um sabe a meta, onde quer chegar. E isso empolga bastante. Porque quando a gente trabalha isso em equipe, por exemplo, um KR pode ser direcionado para uma pessoa, o outro KR direcionado para outra, e a pessoa que abraça esse KR, esse indicador, acaba tomando conta dele e tem ele para si. E ele faz questão de fazer com que isso evolua. Então isso fez toda a diferença. Então aquelas pessoas que lá no início, né, eles nunca se viram dentro do planejamento estratégico, com o KR, ele está ali a cada dia, a cada semana, vendo a sua evolução. E esse é o diferencial muito grande quando a gente fala de planejamento estratégico. Então,
quando a gente fala do planejamento estratégico, aquela pirâmide estratégico, tático, operacional, né? O estratégico ele nos mostra a direção e o operacional, que é o dia a dia, a gente trabalha com os OKRs. E o interessante, que o OKR ele leva de baixo para cima os indicadores e as metas, os resultados, certo? Certo? E aí a gente consegue o quê? Com base nesses dados, nos organizar estrategicamente, porque a gente vai estar coletando, né? E a gente falando em resultado, que nos lembra? Resolutividade. Uma palavra tão falada hoje, né? Brasil afora, que o Ministério Público tem que ser mais resolutivo, e está muito difícil conceituar isso. O OKR nos mostra resultado daquilo que a gente consegue alcançar, aquilo que a gente consegue entregar. Certo? E as entregas não são grandes entregas, são entregas do dia a dia. É a entrega que motiva e a entrega que envolve. Algum tempo depois... Tcharam! Ei, Sabrina, faz tanto tempo, a gente já faz 3 anos que nós começamos o OKR aqui no MS, hein? Nossa, as pessoas se empolgaram, gostaram, se envolveram, cada vez mais times participaram de todo esse trabalho. Foi muito legal. Pois é, doutor Paulo. E assim, o senhor lembra? A gente ia implantar em 4 times apenas, né? E a gente terminou com 16 times, de forma orgânica, sem baixar nenhuma norma, sem nada vir de cima para baixo. E aí, o senhor lembra a fase 1, como que foi? Essa fase foi na área meio, ó. Doutor, foram praticamente todas as secretarias, administração, pessoas, engenharia, finanças, a escola entrou, o gabinete do PGJ, a corregedoria estava com a gente. Foi muito legal essa primeira fase do projeto, né? Aí veio a segunda fase, doutor, que foram os CAOs, né, os centros de apoio, os grupos e os núcleos. Doutor, adesão total, 100%. E aí foi onde a gente começou a pôr o pezinho nas matérias afeta ao cidadão, né? A gente, nossa, OKRs importantíssimos que vão dar valor para a sociedade. E por fim, doutor, lembra da última fase que a gente está agora, que são as promotorias. Enfim, a gente chegou aonde a gente pode realmente agregar valor no cidadão. A gente começou com as promotorias pilotos, né? E agora a gente vai abrir novas vagas para as próximas promotorias, né? Foi incrível, doutor, essa fase de implantação. Inclusive, doutor Paulo, lembra daquele OKR do CAO da Infância e Juventude? Que era um OKR relacionado à redução de evasão escolar? Que eles iam lá na escola cuidar se a criança estava ou não tendo aula? Lembra? Eles tinham metas lá de bater com conselheiros tutelares, de aumentar a adesão ao sistema deles. Foi incrível esse OKR, doutor. Verdade. E lá é Bonito, lembra? Todo mundo conhece Bonito, né? Até o pessoal da Bahia conhece Bonito, né? Então, olha, tinha um OKR lá que fala o seguinte, de olho no seu, eles estavam preocupados em quê? Em melhorar os processos, o número de processos, reduzir os processos antigos, o número de manifestações, quer dizer, o OKR servindo para o dia a dia da promotoria. E aí o senhor não sabe dos OKRs daquele povo doido do planejamento estratégico lá da CEPLANGE. Olha só, criar um time de alta performance com afeto. Olha que interessante, eles têm KR lá, doutor Paulo, de ler livro, de participar de capacitações, de eventos, de fazer encontros dentro e fora do MP. Olha que loucura. Sabrina, o KR é coisa de Ministério Público. Vocês são malucos lá na CEPLANGE? Agora vai pegar instrumento de trabalho e levar para fora? Doutor Paulo, tudo são pessoas. Tinha um KR lá, você não sabe, que era um KR de perder peso. Tinha um Esse KR eu não participei. Não deu certo. Foi um OKR que a gente tirou porque ninguém quis perder peso no OKR. Mas esse lance do OKR, doutor Paulo, ligado à pessoa, a gente participou de um OKR onde a gente fez uma ação num asilo. A gente levou comida, levou fralda e estarmos juntos, o nosso time, passando uma tarde no asilo, gerou mais união, trabalhou a nossa vulnerabilidade. Eu nunca tinha ido no asilo, eu nunca tinha sentido o cheiro de um asilo. E estar nesse momento com o meu time, com o nosso time de trabalho, certamente trouxe um engajamento e um comprometimento muito maior no processo. Então, vale a pena fazer o OKR assim também, tá? Tá, e lembra daquela fase onde de repente surgiram o nosso aplicativo de OKR e o nosso BI? Sabrina, a gente sabe, né, pelo método, que a gente pode controlar o OKR até num documento do Word, numa planilha Excel. Nós sabemos que o controle de OKR hoje tem ferramentas no mercado disponíveis para a gente comprar. Mas a nossa equipe ficou tão empolgada
tão empolgados com essa história de OKR que eles mesmos decidiram elaborar um aplicativo e um painel de BI. O Pedro e o Thiago participaram disso. Foi muito interessante, porque a gente conseguiu desenvolver uma ferramenta com a cara do Ministério Público. O aplicativo desenvolvido em cima do Power Apps, né? É um contrato que nós tínhamos já com a Microsoft, então não tivemos custos, né? E o BI, a gente fez a plataforma do Power BI também na Microsoft, sem custo. E tanto o aplicativo como o painel de BI fazem toda a diferença no dia a dia dos OKRs. Por quê? Porque nas reuniões, aquelas reuniões de check-in, a pessoa ela entra diretamente no sistema, cadastra, não precisa de ata, não precisa de maiores formalidades, ele apenas faz o quê? Uma alimentação do aplicativo. E quando o aplicativo é alimentado, automaticamente alimenta o painel de BI. O painel de BI é muito interessante, Sabrina, porque você se lembra que todos estão juntos ali, então a gente olha centro de apoio, GAEP, Corregedoria, Escola do Ministério Público, estamos todos ali, todos conseguem enxergar o que cada um faz. O Ministério Público passou a ser um livro aberto, cada um consegue navegar, saber o que cada um está fazendo. Nossa, isso deu uma repercussão interna muito interessante. E olha só, a gente consegue ter as medidas, a medição, a métrica de cada trabalho que cada um está fazendo. Certo? A gente consegue manter um histórico dos OKRs passados, a gente consegue olhar para trás e verificar assim, puxa, o que foi feito aqui? Será que precisa repetir? Será que está tudo bem? Então, o painel de BI nos mostra isso de uma forma muito clara. E tem uma coisa, tá vendo uns pontinhos vermelhos e amarelos lá? Esse painel não tem dono, né? O dono dele não é a Corregedoria, não é a CEPLANGE, não é o Procurador-Geral. Esse painel ele simplesmente serve como uma forma de motivar, né? Eu coloco nele o que eu me comprometi que eu vou fazer. E se eu me comprometi em fazer aquilo, eu quero fazer dar certo. Eu quero que o meu pontinho verde apareça ali. Mas ele não tem uma repressão ou algo que fique em cima da pessoa, cumpra, né? Ele trabalha como motivação, né? É isso aí. Mas falando em reuniões, Sabrina, essas reuniões semanais aí, o pessoal não chiou muito, não? Porque todo mundo fala, eu tenho muito trabalho a fazer, eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho tempo para nada, e de repente aquela sensação de que o serviço só aparece enxugando o gelo e nada é resolvido. O pessoal não se queixou em parar durante uma vez por semana para falar sobre o OKR? Então, doutor, no começo, enquanto as pessoas não entendiam o método, né, como que o método funcionava, o OKR era quase que um patinho feio, né? Quando as pessoas entenderam o que era a metodologia e como funcionava a cadência do OKR, as reuniões de check-in começaram a ser muito tranquilas. Tem time que faz a reunião de check-in em 5 minutos. 5 minutos, 10 minutos, e aí a gente tem um pulo do gato aqui. Na metodologia do professor Marcos, ele ensina a gente a trabalhar os 3 P's. Então eu estou lá, me reuni com o meu time uma vez por semana e pergunto, qual foi o seu progresso? Ah, eu não tive progresso. Tá bom, qual foi o seu problema? Foi esse. Beleza, e qual é o seu plano? Então, toda reunião ela é focada em 3 P's. Qual é o seu progresso, problema e plano? E com isso, doutor, o check-in é muito, muito rápido, né? E quais são... Tem alguma regra, Sabrina? Deve ter alguma metodologia. Não é possível o OKR ser tão simples assim e não ter regra nenhuma. Não, ele tem sim, doutor. Ele tem umas cadências que você seguir elas, certamente você vai ter mais sucesso. Primeiro é o check-in semanal, né? Cuidar do check-in semanal e trabalhar os 3 P's, né? Ter os OKRs Masters, ou seja, pessoas que entendem um pouco mais da metodologia, isso é essencial para o processo. E aí vem os padrinhos, doutor Paulo, isso foi uma beleza. Lá na CEPLANGE a gente tem 7 servidores na nossa secretaria. E cada servidor tem de 5 a 6 times que apadrinham. Então a gente está lá, pega na mão, faz o check-in, ajuda. Isso facilitou totalmente o processo. Agora uma coisa eu vou te falar, a gente tem que prestar muita atenção no fechamento dos ciclos. O nosso ciclo é trimestral. A cada 3 meses a gente cria novos OKRs e encerra os OKRs anteriores. Doutor, tem que parar, tem que ir para o auditório, como a gente sempre faz no nosso fechamento de ciclo, né? Verdade, a gente olhando para trás, olha, e pensar que a gente já tivemos mais de 1.500 reuniões de check-in nesse período, né? 285 pessoas envolvidas, quase 500 objetivos traçados. O resultado aparece, não é mesmo? Quando a gente olha o painel de BI, a gente vê o tanto que esse projeto ele alavancou aí muitas coisas, não é verdade? Lembra da entrega da Corregedoria, do livro? Verdade. Então, porque nós temos os nossos objetivos, mas a gente tem aquelas entregas reais. A Corregedoria que ficou durante meses, talvez até anos, tentando compilar as normas da Corregedoria,
em apenas um ciclo de OKR, eles conseguiram fechar esse trabalho e editaram e imprimiram essas normas aí. E o setor de transporte, lá na Secretaria de Administração, que hoje todo mundo que usa o carro do MP, a hora que termina, só lê um QR Code e consegue dizer se aquela corrida daquele motorista foi produtiva, se não foi, se atendeu as normas. Isso é muito legal, né? Então o OKR foi até os carros lá em que transporta o nosso pessoal, não é verdade? Foi, doutor. Foi um sucesso isso daí. Verdade, Sabrina. Bom, doutor, e dentro de tanta coisa legal que tem acontecido nesses anos, a gente começou a contar para as pessoas o que a gente tem feito, né? A gente tem, os nossos times, isso aqui a gente tem se reunido ao fechamento dos ciclos e olha quanto mais a gente fecha, quanto mais passa o tempo do OKR, mais pessoas agregam no projeto. E esse aqui, doutor Paulo, é o nosso time, né? Nós somos lá as águias do MP e o senhor percebeu que isso está indo além MPMS. É como se a gente estivesse transbordando tudo o que está acontecendo de bacana para a gente no nosso dia a dia, né? Inclusive, Sabrina, em outubro do ano passado, a gente fez um encontro de OKRs, com participação inclusive de outros MPs. O MP de Santa Catarina, tem uns amigos lá, o Luciano Guilherme, os caras são gente boa, sabe, Sabrina? Então, tem o pessoal do Pará que também esteve lá, o pessoal do Distrito Federal, cada um falando sua experiência, cada um falando como implementou o OKR, porque o OKR é assim, ele não é uma regra fixa, ele pode ser implementado conforme a natureza, conforme cada órgão, então cada um se adapta a essa ferramenta. E a gente conhecendo tudo isso, foi muito interessante. E lá, Sabrina, em outubro foi tão especial, a gente teve a presença até do Marcos, o nosso mentor, que foi presencialmente. Imagina, ele que está lá na Inglaterra, quando ele veio para o Brasil, conseguiu estar conosco lá e participou ao vivo, conheceu as equipes. Nossa, o pessoal ficou muito feliz. Lembra que ele aproveitou e lançou o livro? Gente, eu não acredito, ele escreveu um livro que está lançado lá na Europa, que o capítulo 8 fala do nosso case do MS. E ele tem dito pra gente que a nossa história do Mato Grosso do Sul é a história de todo o MP brasileiro. E ele tem levado essa história para fora do país, doutor Paulo. Como melhorar a democracia com a gestão de OKRs com o case do MPMS. Então, tudo isso é uma alegria pra gente, né? Inclusive, o Kurt Shepard, que veio com ele, é coautor juntamente com ele que trabalhou durante tantos anos numa estatal de ferrovia, que ele acabou alavancando todo esse setor lá, ficou impressionado com a nossa iniciativa aqui de ter dado tão certo aqui no Brasil. Foi muito legal. E tanto é que depois, nesse longo período, a gente fez vários termos de cooperação técnica exatamente para ceder o nosso BI e ceder o nosso aplicativo. Porque assim, o que importa, Sabrina, é a sociedade. Sabe, nós somos o Ministério Público, nós precisamos pensar no outro. O que a gente puder compartilhar, ajudar, conversar, mostrar, faz parte da nossa natureza. É para isso que a gente está aqui, não é verdade? E a gente conseguiu então fazer termo de cooperação, ceder todo esse material. A gente realizou também, eles realizaram visitas institucionais lá em Campo Grande, foram lá presencialmente nos conhecer, tivemos muitas conversas aí, muitas capacitações, nós conhecemos tanta gente interessante, o pessoal da Bahia. Nossa, lembra aquela conversa que nós tivemos? Foi fantástico. Nossa. Doutor, e eles descobriram que a gente é Mato Grosso do Sul! Né? Ninguém chama a gente mais de Mato Grosso. Um beijo para os nossos amigos do Mato Grosso, mas nós somos do Sul. E sabia, Sabrina, que aqui no Bahia eles estão com o OKR no gatilho? Acabamos de conversar com o pessoal esses dias aí e eles falaram que está tudo pronto. Vai dar tudo certo, Sabrina. A equipe foi muito bem montada, qualificada. Olha, daqui a pouco eu quero receber um convite. Será que vai chegar um convite para a gente lá em Campo Grande para voltar, né? Para conhecer Salvador? Seria um sonho, né? Para Salvador seria um sonho, bom, gente. Hein? Pelo amor de Deus. Ia ser muito legal, hein? Mas a gente conversando aqui, bem que o Marcos podia morar aqui, né? Nessa cidade, a gente conversar com ele. Ele podia estar no Brasil, né, doutor Paulo? Então, onde será que ele anda? Marcos! Ô, bicho! Pessoal, onde que você tá, cara? de vocês. Tudo bem, professor? Muito, muito. Melhor agora, vendo vocês daqui. Tão longe, mas tão próximo. Tá frio ou tá quente aí? Como que tá? Aqui, hoje nevou o dia inteiro. Nesse momento está a 1 grau apenas, mas assim, um dia lindo, mas com muita neve, mas muito bom. E aí, Marcos? Né, você que acompanhou todo esse trabalho, né? Eu estou aqui com a Sabrina, a gente está relembrando aqui como aconteceu. Para você, né, que teve a maior implantação de OKR na América Latina, só conhecia o setor privado, de repente se depara com um contrato do Ministério Público, né, tentando montar o OKR no setor público. E ó, a Sabrina falou o seguinte: você não acreditou que a gente ia dar certo, né?
Não, olha, eu passei uma vergonha com isso. Quando eu recebi a mensagem da Sabrina e falando, olha, a gente tem uma turma de loucos aqui, eu falei, meu Deus, que vergonha, por que eu fui abrir a boca para falar? Mas eu passei um tempo no Brasil, recentemente, e nesse tempo, eu passei, na verdade, 8 anos, e nesse tempo eu fui diretor de uma construtora e depois eu fui diretor de uma ONG muito grande no Brasil. Em ambos os casos, eu lidava diretamente com o setor público. E a minha experiência foi muito negativa, infelizmente foi. Então, eu adquiri uma visão do setor público muito negativa. E quando alguém me perguntou lá, nessa conferência que a Sabrina participou, se dava para usar o carro do setor público, eu falei assim, olha, você tem que ser meio louco, porque o setor público é muito lento, é muito burocrático, muito centralizado, então não dá certo. Então, olha que resposta idiota. A Sabrina desafiou, então, olha, tem uma turma de louco aqui, topa conhecer esse pessoal? Eu falei assim, olha, vamos lá então. Eu tinha que dar pelo menos essa resposta depois da vergonha que eu passei, né? Mas, e daí, conhecendo o pessoal do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, eu fiquei apaixonado por aquilo que vocês fazem. Porque descobri uma turma extremamente ousada, usando inteligência artificial, experimentando novas metodologias para ver benefício acontecendo para a população. Várias vezes, eu me emocionei durante as nossas conversas e eu descobri que vocês, setor público no Brasil, vocês fazem um trabalho maravilhoso e eu me sinto tão privilegiado de poder fazer parte disso, porque através de vocês hoje nós estamos servindo vários setores, vários órgãos estaduais e federais no Brasil, e inclusive aí na Bahia, nós estamos aí agora com o Ministério Público da Bahia e também com a Procuradoria Geral de Estado da Bahia. Então, isso é um privilégio tremendo, porque nós queremos ver o Brasil expandindo eficiência, eficácia dentro do setor público. Isso é a resposta. Esse livro que eu escrevi junto com o Chris Shepard é exatamente sobre isso. O setor público é a chave para um país mais justo, um país com mais equidade, um Brasil onde todos nós vamos nos orgulhar de ver as pessoas mais vulneráveis da sociedade sendo prontamente atendidas. E são vocês que podem viabilizar isso daí. Vocês estão fazendo isso. Então, eu me orgulho muito de fazer parte daquilo que vocês estão fazendo. E eu me orgulho muito também do sucesso que vocês têm tido. E eu quero dizer que esse sucesso é devido ao coração de vocês, primeiramente. E eu percebi isso nas primeiras reuniões que eu tive com vocês, porque como eu disse, o Dr. Paulo, ele tirou o violão e começou a cantar uma música em homenagem à minha mãe, que é de Aquidauana, a mesma cidade da Sabrina. Eu falei, gente, quem que é esse povo daí que tem coragem de fazer algo como isso, de pegar um violão, cantar uma música assim? Eu fiquei encantado. E no ano passado, quando nós estivemos lá no Mato Grosso do Sul, nós estivemos em Brasília também, participando do Judiciário Exponencial, que também foi organizado pelo Ademir Piccoli e sua equipe, e eles convidaram 2 caras para fazer a última palestra, a palestra de encerramento, o Renan Hanush e o Dante Freitas. E eles falaram sobre liderança com afeto. O tema da palestra era Humanware, o futuro começa pelas pessoas. E basicamente era como liderar com afeto. Primeiro quero parabenizar o Ademir Piccoli e a equipe por escolher esses 2, porque foi a melhor palestra que eu já participei sobre liderança na minha vida. E eles falaram sobre afeto, a necessidade de afeto. Na hora, a Sabrina estava perto de mim, eu falei, vocês já fazem isso, você faz isso com maestria já. Eu nunca tinha visto isso acontecendo. Eu levei o Chris Shepard comigo, ele ficou encantado, ele participou de uma happy hour, depois de que nós tivemos um encontro lá no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, e ele, vendo todo mundo se abraçando, se relacionando, cantando juntos, comendo juntos, ele falou assim, Marcos, eu nunca vi isso na minha vida, nem no setor privado, nem no setor público, e nenhum dos países que eu já trabalhei, nunca vi isso. Então, eu quero dizer para vocês que vocês são modelo, e um modelo maravilhoso, um modelo de humanização, um modelo onde as pessoas têm prazer, elas entendem o propósito daquilo que elas fazem, elas têm prazer em fazer aquilo que elas fazem,
porque elas entendem o porquê de todas as coisas. Elas sabem que elas estão trabalhando não apenas por causa de um salário, não apenas por causa de um cargo, de uma aposentadoria, elas estão trabalhando porque elas estão trazendo benefício para a população. E, gente, isso faz toda a diferença. A vida é muito curta para a gente gastar o nosso tempo trabalhando em função de causas pequenas. E o Mato Grosso do Sul, e vários de vocês, eu sei, vocês têm isso no coração. E nós queremos ver isso expandindo e crescendo cada vez mais. E por isso eu quero deixar aqui a minha gratidão à Sabrina por ter me desafiado, ao Dr. Paulo por ter me abraçado nessa causa e a todos vocês, porque vocês estão construindo um Brasil que é mais justo e que tem mais equidade, onde as pessoas são atendidas nas suas necessidades mais básicas e um país também que é mais feliz. Muito obrigado, um beijão para vocês de todo o coração. Beijo, Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigada, Um abraço, meu amigo. Te espero em Campo Grande de novo, hein? Tchau. Ah, Sabrina, sempre é uma emoção, né? Falar com o Marcos, né? Ai, Dr. Paulo. Bom, doutor, se eu pudesse resumir agora, né, em 2 palavras ou 3, o que significou, o que tem significado esse projeto até aqui, seria a primeira palavra, pessoas, né? Eu acho que o projeto, ele impactou as pessoas. Hoje a gente teve uma palestra de manhã e a gente não tem como separar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. E o OKR fez com que a gente se unisse, fez com que eu descobrisse o nome do cachorro de quem trabalha comigo, o nome do filho, o nome da sogra, o nosso time se uniu. Eu sei o que a TI faz, o que o financeiro faz, o que o RH faz, as diretorias se reuniram, se encontraram. E isso tudo trouxe felicidade para as pessoas, né? E por vezes, você já me falou isso, que quando a gente estuda para o concurso público, a gente é muito empolgado, a gente tem o meu sonho é passar no concurso do Ministério Público, eu sonho trabalhar num órgão público. E quando a gente passa um tempo, e a gente às vezes não faz o que a gente gostaria, a gente está numa comarca muito pequena de interior que não é tão legal, e a gente fica triste, a gente fica desanimado, né? O ânimo sai da alma e isso é muito ruim. E quando o OKR chegou, Dr. Paulo, as pessoas se animaram. As pessoas descobriram o amor no que elas faziam no dia a dia. Então, pessoas, o OKR, se tudo tivesse dado errado, a gente acertou nas pessoas, que é o principal. E o segundo, que é o propósito, né? O propósito não é moda. Eu acho que o propósito é a razão de tudo existir. E o OKR fez a gente pensar no que a gente faz, além do que e o como, né? Todo mundo sabe o que faz e como faz. Mas o porquê você faz aquilo, as pessoas não sabiam responder. Então hoje, Dr. Paulo, se eu perguntar para o pessoal lá do Mato Grosso do Sul o que eles estão fazendo, eles não vão mais responder que eles estão construindo uma parede ou empilhando tijolos. Eles vão responder que eles estão construindo uma catedral, porque eles entenderam o papel deles diante da missão institucional. O OKR trouxe esse senso de propósito no coração das pessoas e isso fez total diferença. A fase atual, eu diria para o senhor, é o seguinte, a gente entrou no estado de flow lá. E o flow, ele está perto da alta performance. E para finalizar aqui, eu estou até um pouco emocionada, eu gosto muito dessa frase aqui, Dr. Paulo, que vai resumir tudo isso também. Que eu sei que nós não somos imortais, ninguém é imortal. Mas a gente pode ser eterno no coração e na mente das pessoas, a depender do impacto que a gente causar na vida delas. E para mim é uma alegria estar aqui agora, eu queria dizer que você impacta a minha vida, isso não estava no script. Eu queria dizer que esse projeto chegou onde chegou por conta da tua parceria, que para mim é uma alegria poder ser sua amiga, para mim é uma alegria comprovar que quando a gente se aproxima das pessoas, além de hierarquia, além de ser promotor e de ser servidor, e quando a gente escuta um ao outro, a gente acerta muito mais. Então, quando você propôs fazer isso aqui, eu não sei quem foi mais louco, se foi você ou se fui eu de aceitar. Mas eu queria dizer que para mim é um privilégio trabalhar com você. Você é uma dessas pessoas que eu vou levar para sempre no meu coração e na minha mente. E conte comigo para sempre em qualquer projeto que você tiver, o tempo que a gente estiver junto. Sabrina, foi tão legal, né?
Bem que a gente podia ser chamado, né? Quem sabe o Piccoli chama a gente para Salvador, um evento lá da Enastic. No Expojude. No Expojude, né? Portugal. Gente, essa aqui foi uma brincadeira que a gente fez, né? Aqui tá os nossos contatos, né? Como isso aqui é um evento de inovação, a gente também quis trazer uma inovação. Eu sei que alguns já assistiram o que a gente falou, a gente está sendo até repetitivo em alguns pontos, mas eu acho assim, que o importa é que a gente está aqui, a gente está criando, a gente está desenvolvendo, né? Tentando trazer um pouquinho de emoção para vocês, para nós lá do MPMS, será sempre um grande prazer estar falando sobre o OKR, estar falando sobre gestão estratégica, para falar dos nossos erros, dos nossos acertos para vocês. Então a gente queria agradecer a oportunidade, o convite, agradecer ao Piccoli por a gente estar aqui, agradecer a hospitalidade aqui, na pessoa da Ana e do Lorival, que nos trouxe, nos carregou, que nos levou, conversamos bastante, todo mundo, tá certo? Então, essa mensagem que eu quis deixar para vocês, tá? E dizer que a gente está sempre à disposição no que for preciso para a gente construir junto um Ministério Público melhor.